E aí, você já parou para pensar se o ser humano conseguisse editar o material genético dos seres e criar indivíduos com as características desejadas por nós? Estranho, né? Como seres humanos super fortes ou com habilidades matemáticas melhoradas, ou até mesmo a cura para a maioria das doenças hereditárias, ou até mesmo bactérias que devoram plástico, árvores bioluminescentes que podem substituir postes de iluminação nas cidades. Muitas dessas coisas já são possíveis e vão ser mais comum ainda no futuro. Isso tudo, e mais um pouco, é possível graças à engenharia genética, um ramo da biotecnologia que permite a edição dos genes. Para explicar como essa tecnologia funciona, precisamos lembrar da estrutura do nosso material genético, o DNA. O DNA nada mais é que uma estrutura em dupla hélice tridimensional que se assemelha a um duplo corrimão, onde os degraus são formados pelas bases nitrogenadas que pareiam entre si. São 4 bases nitrogenadas: a adenina, timina, citosina e guanina. No caso, a adenina se pareia com a timina e a citosina se pareia com a guanina. E a sequência desses nucleotídeos no DNA vão dar origem a genes, que vão carregar informações para codificar nossas proteínas. Então, como se fosse basicamente ali um livro de receitas, o DNA fornece as informações para a produção de todas as nossas proteínas, que consequentemente vão se desenvolver nas nossas características, como a cor dos olhos, cor da pele, formato da orelha e até na nossa bioquímica, na nossa fisiologia, como na produção de insulina, produção de hormônios e produção de outras substâncias dentro do nosso corpo. Em 2011, duas cientistas chamadas Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna criaram uma tecnologia que transformou a maneira como lidamos com esse DNA. Essa tecnologia se chama CRISPR-Cas9 e é a sigla para repetições palindrômicas curtas, interespaçadas regularmente e agrupadas. Eu sei que é um nome muito longo, por isso que tem a sigla, CRISPR. Esse sistema CRISPR-Cas9 ele permite cortar o DNA de um organismo com uma precisão enorme e incrível, nunca antes vistas nas técnicas anteriores. E em seguida desse corte, pode-se realizar a inserção de um novo gene, permitindo assim introduzir uma nova característica. Fato curioso é que as cientistas descobriram essa técnica quando estudavam uma bactéria, a Streptococcus pyogenes. Identificaram que o sistema CRISPR era parte do sistema imune, que é o sistema de defesa dessas bactérias contra vírus. Isso é um ponto que mostra a importância do investimento na nossa ciência e na ciência básica. Tal técnica de CRISPR pode ser utilizada pela medicina para a supressão de fatores genéticos ligados a alguns tipos de doença, principalmente aquelas hereditárias, como câncer, alguns tipos de câncer, cegueiras, alguns tipos de cegueira, talassemia, doenças cardiovasculares, entre outras doenças. Além disso, pode ser utilizada também para a inserção de genes de resistência a pragas em plantas, substituindo, por exemplo, o uso de agrotóxicos, que é um problema na nossa sociedade. Além disso, aumentar a tolerância dessas plantas a estresses ambientais como falta de água ou excesso de luminosidade e calor, ou até mesmo aumentar a concentração de nutrientes nessas plantas, melhorando a qualidade dos alimentos. E claro, tudo que pode ser utilizado para o bem também pode ser utilizado para o mal. E essa tecnologia pode ser utilizada para produzir alguns micro-organismos patogênicos, capazes de serem utilizados ou em guerras biológicas ou até mesmo para produzir e criar novas pandemias. Não sabemos ao certo a que pontos podemos chegar e ao que o futuro nos reserva. Talvez possam surgir alguns problemas de saúde relacionados ao uso dessa técnica, ou o risco de uma segregação entre humanos ditos normais e humanos melhorados, caso fique disponível para a população escolher, por exemplo, as características dos filhos, como cor dos olhos, cor da pele. Nós sabemos que já existe muitos preconceitos em nossa sociedade, e um fato que chocou grande parte da população e da comunidade científica foi em 2018, quando o chinês He Jiankui chocou o mundo ao anunciar que modificou geneticamente 2 bebês, 2 meninas, para que carregassem uma alteração que os deixasse imune ao vírus HIV.
A maioria da comunidade científica, claro, como eu disse, condenou a atitude do cientista, argumentando que ainda falta o conhecimento sobre as possíveis consequências do uso dessa técnica e o risco de uma divisa socioeconômica entre nós. Embora muitos aspectos fisiológicos, químicos e até mesmo éticos ainda necessitem ser analisados, este é mais um dos exemplos de como a biotecnologia e a engenharia genética podem ser aliadas para melhorar as condições de saúde pública e condições de vida da população humana.